E aí, gente, tudo bem? O Pra Ficar Ligado dessa semana vai falar sobre um assunto extremamente atual, que é a Covid-19. Hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a importância do uso das máscaras. Vamos lá? É depois da vinheta. Bom, gente, para ilustrar a importância do uso das máscaras, eu trouxe para vocês um estudo que foi realizado agora no início de julho lá na Suíça. Esse estudo coleta dados de 3 batalhões de soldados desde o início da pandemia e funcionou mais ou menos assim. Eram 3 batalhões. Esses 3 batalhões estavam separados. Na realidade, existiam 2 um pouco mais próximos e um mais separado. Nesses 2 batalhões que estavam mais próximos, o índice de transmissão da Covid foi bem mais elevado. E no total de 354 soldados, 30% adquiriram a forma mais grave da doença. Após a implementação do uso das máscaras e das medidas de distanciamento social, quando o 3º batalhão, aquele que estava mais afastado, foi analisado, percebeu-se que poucos soldados tinham adquirido a doença. Na realidade, a maior parte deles teve sintomas leves ou eram assintomáticos, e muito menos soldados, em comparação com os outros 2 batalhões, adquiriram o vírus. Isso mostra pra gente que o uso da máscara e o distanciamento social, ele influencia de forma positiva e reduz a transmissão do vírus. Isso também corrobora alguns estudos que têm sido feitos que relacionam a gravidade da doença com a quantidade de vírus a que uma pessoa é exposta. E isso explica, por exemplo, por que muitos médicos e outros profissionais da saúde que estão aí diretamente em contato com pessoas infectadas, eles estão adquirindo a doença, a forma grave da doença, e muitos deles estão morrendo. Agora, acho importante a gente levar em consideração aqui que é necessário que a gente tenha em mãos, que a gente use tudo que a gente tem em mãos para prevenir a doença, já que ainda não temos uma medicação eficiente e também ainda não temos uma vacina que possa nos garantir prevenção. Então, dessa forma, quaisquer medidas que a gente adote para prevenir a transmissão do vírus, elas são valiosas. Outra coisa importante da gente falar aqui é que o uso da máscara, ele não é só importante para prevenir a própria pessoa de pegar a doença, ele é mais importante ainda para evitar que essa pessoa transmita a doença. Eu acho que todo mundo já sabe que grande parte da população é assintomática. Mesmo os assintomáticos ou ainda os pré-sintomáticos, que são pessoas que ainda não desenvolveram sintomas, eles são capazes de transmitir a Covid-19. Não se sabe ainda qual é o grau de transmissão, se as pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas transmitem em grande ou em pouca quantidade, mas é fato que essa transmissão ocorre. Então é importante que todo mundo pense que pode estar carregando o vírus e levando ele para uma outra pessoa. E essa outra pessoa pode ter um avô ou uma avó morando em casa, ou uma mãe e um pai, ou até um filho que tem alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, e isso pode ser fatal para esse tipo de pessoa que apresenta algumas doenças. Então, gente, o uso da máscara, ele é benéfico para a gente se proteger. Ele é mais benéfico ainda para alguém que possa estar carregando o vírus impedir de transmitir isso para outras pessoas. Na realidade, as pesquisas ainda não são conclusivas, mas já é aceito que o vírus é transmitido através das gotículas de saliva e das secreções que a gente libera pelo nosso nariz. Essas gotículas de saliva e essas secreções, elas são grandes e elas podem ser barradas pelo uso das máscaras. As máscaras caseiras, essas de pano, elas têm uma eficácia de 50% a 60%. É bom, é uma eficácia interessante. Só que nunca a gente pode usar a máscara como única forma de proteção, porque ela não garante 100% dessa proteção. A gente precisa sempre associar o uso da máscara com as outras medidas, que são a higiene das mãos e o distanciamento social, preferencialmente. Outro ponto importante para a gente levar em consideração
é a imunidade de rebanho. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse termo. O que é a imunidade de rebanho? É um número mínimo, é uma porcentagem mínima de indivíduos da população que precisam estar imunizados para que o vírus pare de circular, para que ele perca força. Quando a gente adota as medidas de distanciamento social e o uso da máscara, a gente faz a diminuição desse limiar, dessa porcentagem. E isso é importante porque faz o vírus parar de circular nessa população muito mais rápido. Olha essa imagem aqui do lado. Quando uma pessoa que não está infectada usa a máscara, ela tem uma porcentagem de chance de se infectar, levando em consideração que as máscaras caseiras não são 100% eficazes contra a transmissão. Quando uma pessoa infectada está usando a máscara, como a máscara retém as gotículas de saliva e a secreção nasal, ela já impede muito a disseminação desse vírus, protegendo as pessoas que estão ao redor dela. E quando as duas pessoas usam a máscara, esse nível, essa porcentagem de transmissão, de contaminação, cai drasticamente. Então, acho que essa imagem ilustra bem a importância do uso da máscara. E lembrem sempre, todos nós somos potenciais transmissores. Por mais que estejamos cumprindo o isolamento, esse processo que a gente chama de quarentena, algumas pessoas precisam ir ao mercado, outras pessoas trabalham em serviços essenciais. Então essas pessoas podem carregar o vírus e acabar transmitindo para pessoas que são doentes, que são debilitadas. E isso pode gerar graves consequências. Se em uma família uma das pessoas trabalha fora e traz o vírus para dentro de casa, mesmo que todos os membros da família sejam assintomáticos, eles podem ser potenciais transmissores para as demais pessoas. Então é muito importante que, independente de qualquer sintoma, todo mundo utilize a máscara. A gente tem que pensar em se proteger e principalmente em proteger o próximo. Então não se esqueçam, se for sair de casa, usa máscara. Gente, eu trouxe aqui para vocês esse modelo de máscara que é a Face Shield. E ela é uma máscara muito interessante porque ela é de fato uma barreira física contra a eliminação e a recepção de gotículas de saliva e secreção nasal. Mas eu acho importante a gente lembrar que nenhum modelo de máscara, exceto a máscara N95, que é utilizada diretamente por médicos, é 100% eficaz. Como a gente falou anteriormente, as máscaras de pano, que é essa que a gente usa comumente no nosso dia a dia, elas são de 50% a 60% eficazes. Funciona bem colocar uma camada de TNT entre os dois tecidos que formam a máscara. Isso ajuda a elevar um pouquinho o padrão de segurança. Ainda assim, ela não deve ser utilizada sozinha. É necessário que a gente faça o distanciamento social e higienize as mãos o tempo todo, ou com sabão ou com álcool gel. A Face Shield, ela é muito interessante, ela pode ajudar, mas sempre associada com a máscara de pano. Lembrem-se, se for sair de casa, usa máscara, saia de casa somente se for necessário e, principalmente, pensa que você está protegendo as outras pessoas da contaminação. É isso aí, gente. O Pra Ficar Ligado dessa semana fica por aqui e na semana que vem tem mais. Beijo!